Amigos do Canal 10, estamos chegando com mais uma edição do nosso Biografias de Nossa Gente. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios o nosso vereador Valmir Tasca. E ele vai já falar um pouquinho de sua vida aqui na nossa programação. Já voltamos. Marvil Comunicação Visual, mais de 20 anos no mercado, investindo constantemente em novas tecnologias para melhor atender seus clientes. Nova máquina Iron, fazendo impressões digitais com até 3,20 metros sem emendas. Exclusividade Marvil, plotter de recorte a laser, proporcionando maior precisão no corte de acrílico e MDF. Com experiência, novas tecnologias e profissionais qualificados, a Marvil realiza trabalhos com qualidade e durabilidade. Fachadas comerciais, banners, personalização de frotas e veículos, placas de identificações, troféus em acrílico, luminosos e tudo o que você imaginar em impressão digital. Marvil Comunicação Visual, imprimindo qualidade. Na Rua Paraná 569, telefone 3224-2432 ou acesse www.marvilcv.com.br. Parzianello Acabamentos, uma grande loja com o que há de melhor para o conforto de sua casa. A maior variedade da região em azulejos, pisos cerâmicos e porcelanatos. E para finalizar a sua obra, dispomos de tintas Sherwin-Williams, com a moderna máquina onde você escolhe a cor na hora. Nosso crediário é facilitado. Tudo em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Venha para Parzianello Acabamentos. Estamos esperando a sua visita. Nossa loja tem tradição e qualidade em Pato Branco. Rua Guarani, esquina com Oswaldo Aranha. Fone 3225-3083. O Magazine Avenida traz para você o melhor da nova estação. Marcas consagradas com as cores e tendências da moda atual. Moda feminina e masculina. Em destaque também a linha Praia Piscina. Do básico ao sofisticado, Magazine Avenida tem a roupa certa que combina com o seu bom gosto. Agora totalmente reestilizada, com mais conforto para todos os clientes. Venha nos visitar. Magazine Avenida, em frente à Praça Matriz e MA2, na Rua Tapajós, centro da cidade. O melhor negócio você faz com a Fipal. Toda a linha Fiat com taxas especiais e condições facilitadas de pagamento. Trabalhamos também com seminovos multimarcas, revisados com procedência e garantia da concessionária. Veículos novos e seminovos é com a Fipal, a sua concessionária Fiat em Pato Branco, na Tupi Baixada Industrial. Fone 2101-7700. Estamos de volta com você no Biografias de Nossa Gente e hoje, como eu falei, recebendo o vereador Valmir Tasca. Bem-vindo, Tasca, ao Biografias. Vamos falar um pouquinho da sua vida hoje aqui no Canal 10? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, por estar aqui. Essas são as boas oportunidades que a gente tem na vida para contar um pouquinho da história. Então, parabéns pela iniciativa, essa programação excelente, que tem dado oportunidade às pessoas para que possam contar um pouco da sua vida. Então, agradeço muito. Certo. Tasca, você é natural de que cidade? Eu sou natural aqui da vizinha cidade de Coronel Vivida. Nasci em 1968, filho de agricultores, né? Eu sou um dos 11 irmãos, né? Sou o segundo mais novo, tenho abaixo de mim, aliás, eu sou irmão gêmeos, tem um que... Ah, tem um gêmeo? Um gêmeos que mora em Cascavel, e nós somos os dois, depois de nós só temos mais uma irmã, que é a mais nova, então somos em 11 irmãos no total, né? Todos criados na agricultura, junto com nossos pais. Uhum. E nasci em 68, fiquei até 1980 em Coronel Vivida. Ficou morando no interior? No interior mesmo, nós morávamos no interior. Aí quando nós saímos então e fomos morar em Quedas do Iguaçu, visto que o nosso irmão mais velho, que reside até hoje em Quedas do Iguaçu, acabou adquirindo umas áreas de terra lá e a gente foi para lá. Até porque nossos pais eram agregados de um tio nosso, aqui em Coronel Vivida. E a gente acabou então se mudando. Que localidade era ali? No Cristo Rei. Cristo Rei. O lugarejo ali, digamos assim, chama-se Serra do Gamelão.
Serra do Gamelão. É onde a gente nasceu e se criou. Você, então, ficou até todo setembro no interior, ali? Isso, praticou as atividades agrícolas. Agrícolas, até os 12 anos de idade, né? Onde a gente daí acabou se mudando para Quedas do Iguaçu. E eu fiquei em Quedas do Iguaçu de 1980 até 87, quando eu vim para Pato Branco. Em Quedas do Iguaçu eu já me envolvi nessas questões de liderança estudantil, né? Grêmio estudantil, quando eu fazia lá o 2º grau. E a gente acabou, então, criando uma certa liderança. E eu acabei trabalhando na Prefeitura de Quedas. Trabalhei por quase que 3 anos na Prefeitura de Quedas. Tá. Eu fui o primeiro fazedor de tela do município de Quedas do Iguaçu. Daquelas fábricas de tela? Da fábrica de tela. A Prefeitura adquiriu uma máquina, eu fui a Guarapuava na época, fiz um curso. Aprendeu? Aprendi e eu era o fazedor de tela. E aí eu comecei a me dedicar na parte esportiva, no atletismo. Eu fazia as provas de fundo, corridas de 5 mil, 10 mil quilômetros e tal. Comecei a me envolver com a atividade esportiva. Você era meio metido no corredor, então? No corredor. Ah, é? E aí, junto com mais um amigo que também trabalhava na prefeitura, nós começamos a sair para o mundo para correr. Competir. Fomos para a Argentina, fomos para várias... E tinha apoio para isso? Tinha apoio, da prefeitura de Quedas tinha apoio. Porém, nós começamos a participar incentivados por uma pessoa chamada Celso Alembrante, que tinha o apelido de Café. Era um corredor profissional e que até hoje é detentor de alguns recordes do estado do Paraná. Estão registrados esses recordes dele. E ele nos incentivou a correr. Claro, ele era adulto, nós éramos jovem, corria pelo juvenil ainda. Eu comecei no infanto juvenil, depois passei para a categoria juvenil. E ele começou a nos incentivar. A gente começou a sair, viajar com ele e participar das provas onde os municípios realizavam. Foi então que ele acabou vindo para Pato Branco e ingressou na Polícia Militar, porque a Polícia Militar, na época, incentivava muito a prática de atletismo. E ele nos convidou, né? E lógico, daí, eu já com 18 anos, acabou então saindo um concurso aqui em Pato Branco, no 3º Batalhão, e eu e este amigo acabamos vindo fazer. Haviam, na época, 40 vagas para a Polícia Militar, e nós estávamos em torno de 800 pessoas para disputar as 40 vagas. Era uma disputa ferrenha ali. Ferrenha. E veja o seguinte, então começou-se as provas, as etapas de provas e tal, e no fim nós passamos só em 28. Não preencheu as vagas, não preencheu. Ainda, Tanto que quando eu estava acabando a minha escola, começou uma outra, que foi feito um novo concurso, para poder preencher as vagas que havia necessidade de supor aqui, até porque o 3º Batalhão, na época, comandava os 42 municípios do sudoeste do Paraná. Sim. Então a gente acabou passando, viemos para cá e eu ingressei na gloriosa Polícia Militar do Paraná em 29 de setembro de 87. 87. Como soldado? Como soldado. E como corredor da polícia Isso, também. como corredor. Continuou nas corridas? Praticar, continuei. Nossa, foi a polícia que me deu o impulso nessa... Mais profissional. Isso, inclusive eu tive a honra e a felicidade de ser bicampeão paranaense em 93 e 94. Ah, mas você ganhou? Nós temos história. Por esporte. Não, a gente teve, para você ter uma ideia, o recorde dos 1.500 metros dos Jogos Abertos do Sudoeste do Paraná, que foi criado, e hoje não existe mais esses jogos, mas o recorde dos 1.500 metros é meu. Está registrado nos livros aí. Que tempo que fez? Eu fiz, eu não me recordo direito, 4 minutos alguma coisa, mas foi aqui feito na pista da antiga FESPAT. Lá em cima, né? Isso foi registrado e esse recorde até hoje você prevalece. Era um bom corredor, tá? Era um bom corredor. Hoje em dia corre ainda ou não? Hoje menos. Bem menos. Né? Hoje a gente gosta de um futebolzinho e tal, né? Certo. Até porque a barriga não deixa muito, né? Então, na época, a bebida nossa era o iogurte, o leite, era treinamento, né? Eu pesava, para você ter uma ideia, 64 quilos. Mas era magrão mesmo. Magro mesmo. Então, você praticava o atletismo, você dedicava, era meio dia de trabalho e meio dia de treinamento. Eu cheguei a participar de meia maratona, corri a maratona meia maratona das Cataratas em Foz do Iguaçu. Não teve a vontade de repente lá para São Silvestre? Tive, muita vontade. Aliás, o seguinte... Havia, até alguns anos atrás, a São Silvestre de Guarapuava, que era realizada no mesmo dia da São Silvestre de São Paulo. Sim. E nós íamos em Guarapuava, por ser perto e tal. Então nós temos também registrado o nosso nome na São Silvestre de Guarapuava, que agora eu acho que não está acontecendo mais, mas nós participávamos em Guarapuava. Mas era um sonho, né? E depois a gente acabou abandonando, por consequências da vida, abandonando.
Mas em 93, 94 nós somos bicampeão paranaense. Tu continuou no atletismo, assim, na corrida até quanto tempo? Eu fiquei até 97. Até 97. 10 anos depois de entrar na polícia, continuou. Isso, continuei praticando. Daí das provas. Acabei abandonando, na verdade, por falta de incentivo. Porque na época nós tínhamos aqui a Fundação de Esporte de Pato Branco, mas o incentivo que a gente tinha na época era a passagem para você ir correr, era a alimentação e, como diz o outro, voltava, trazia a conquista, ganhava um tapinha nas costas e até a próxima. E não deixa de ser diferente hoje também, a gente vê, eu enfrento, todos os dias recebo pessoas na Câmara de várias modalidades que vêm em busca de patrocínio, e aliás isso não é em Pato Branco, é em vários locais, né? Então não se tem aquela dedicação dos poderes públicos de ajudar bastante no esporte, e eu gostava muito, né? Mas a gente sentiu na pele esse sofrimento dos atletas, e a gente vê hoje aqueles que participam. Como é que também. funciona? Agora, só por curiosidade, essa sua inspiração de correr seria de repente porque você morava no interior e um trajeto meio longo para o colégio a pé, uma coisa assim que surgiu? Na verdade, assim, eu para estudar caminhava todos os dias 4 quilômetros. Nós íamos a pé, meus irmãos e os primos e os vizinhos, né, íamos a pé, e você acaba pegando esse pouco preparo, mas na verdade começou tudo em Quedas do Iguaçu. Nós temos até hoje lá o Dr. Remberto, que é um dos médicos da cidade, e ele era um incentivador dessa prática. Ele organizava uma prova em Quedas do Iguaçu todos os anos e trazia atletas de vários municípios participar. Era uma prova tradicional. Vamos dizer que nem Pato Branco faz a Expopato, cada 2 anos tem. Tinha lá. Essa prova tinha todos os anos lá. E essa pessoa que eu falei, o Popular Café, começou com esse Dr. Remberto. E ele nos convidou e a gente estudava, e um certo dia colocaram nós para correr na criançada, né, no infanto juvenil. E eu acabei ganhando, acabei me destacando. Daí ele começou a me incentivar, e foi onde surgiu essa vontade de correr. E veja, né, Tasca, a gente conversando, como é que é uma inspiração positiva na vida de uma pessoa? Muito importante. Influência. A influência. Aí a gente fala da influência positiva, né, para o esporte, para a cultura, para a música, como tem influência negativa. Com certeza. Onde desvirtua um ser humano. É verdade. Então, para mim, foi uma coisa que até hoje eu sou feliz por ter praticado todos esses anos, né? E claro, depois a gente acabou, como eu disse, abandonando por falta de incentivo. Sim. E em 87, quando você veio para Pato Branco, fez o concurso aqui da polícia, passou, foi feito, mudou-se para cá, já daí era já casado, mudei. Coisa assim? Não, solteiro, daí na época eu tinha 18 anos, né? E aí, quando eu tinha 21 anos, que eu acabei conhecendo a minha atual esposa, a Chica, aqui em Pato Branco. Eu tenho 2 filhos hoje, que são meus filhos, o William e o Felipe, né? Os 2 já, graças a Deus, o mais velho já é formado pela FADEP, aqui em enfermagem, trabalha hoje na Secretaria do Trabalho, e o mais novo mora em Florianópolis e está terminando matemática, se forma agora mês de março. Matemática? Matemática. O cursinho que ele foi. É o inteligente da família. Matemática. As estatísticas dizem que de cada 30 que começam, se forma 7, 8. E a dele não foi diferente, vão se formar em 8 na turma. Em 8? Em 8. Mas graças a Deus ele venceu essa etapa difícil, já está em fase de estágio, está muito bem, e a formatura já está marcada agora para dia 21 de março. Que beleza. Então, aí tenho também, quando eu conheci a Chica, ela tinha uma filha, né, a Franciele, enteada, a qual nós assumimos, e a nossa filha também, né, enteada, né, então são 3 filhos que nós temos aqui. E então fiquei conheci ela quando tinha 21 anos, né, e graças a Deus estamos até hoje juntos e tal, constituímos uma família com muita dificuldade. Eu lembro até hoje que eu vim de Quedas do Iguaçu. Eu conto para todo mundo, eu vim para cá, ingressei na Polícia Militar. Você veio com aquela velha frase, uma mão na frente e outra atrás? Isso, trouxe uma roupa, trouxe uma mochila de roupa e um tubo assim, daqueles que você comprava filtro para ceifadeira, com os calçados dentro. Nossa! Trouxe embaixo do braço e acabei trazendo e guardando por muito tempo aquilo, né, como recordação. Foi onde eu comecei a minha vida, acabei, então na época, pagando uma pensão que tinha aqui no bairro Santa Terezinha, na pensão da dona Olga Tessaro, se não me engano. Morei por uns anos ali, depois morei no antigo batalhão, aí mudei para o Planalto, na parte mais antiga do bairro mais velho do Planalto, e depois acabei pagando 5, 6 anos de aluguel aqui na Rua Itacolomi, e aí acabou saindo esse conjunto do bairro Planalto, que chamávamos de 2 a 6, e eu acabei me inscrevendo e conseguindo uma casinha popular, a primeira da vida da gente,
que graças a Deus eu tenho até hoje, né? Nossa, e aí bom. a gente construiu a nossa vida, já fazem 20 anos que lá nós residimos. Puxa, Tasca, um vencedor, né? Pessoa que assim, né, chega sem nada, né, numa cidade, verdade. e constrói uma vida em cima de pilares certos, de moralidade, de ética, né? Claro. E de uma liderança que você é e exerce aí há tanto tempo em Pato Branco. Mas falando em liderança, você dentro da polícia, mesmo de quedas, você já era envolvido em grêmio estudantil, na polícia você também começou, porque foi a tua base também política, né? Foi. A polícia foi a primeira e uma das principais bases eleitorais que eu tenho até hoje, graças a Deus. Então, como eu disse, assim que eu ingressei na polícia, havia dentro da corporação uma associação chamada Grêmio Soldado Darcy e João Gomes da Rosa, que era um nome que foi dado a um soldado que foi morto num assalto a banco que teve em Marmeleiro e foi feita uma homenagem a ele. E eu acabei participando desse grêmio, entrando como associado, e a gente via que as coisas não andavam, sabe? Não saía do papel. Era uma associação, mas não tinha muita coisa a oferecer ao seu associado. Foi então que eu acabei me envolvendo e acabei virando presidente. E a gente começou com uma luta ali dentro desse grêmio, foi levantando. Hoje, graças a Deus, esse grêmio já foi extinto, não existe mais, porque nós acabamos criando, porque ele pertencia somente aos cabos e soldados, né? A gente acabou criando a MESP, que é a Associação dos Militares Estaduais do Sudeste do Paraná, que abrange todos, do soldado ao coronel. Todos, né? E daí envolve não só do batalhão, como do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária também. E a gente criou esse a nível de Sudoeste. E nós fomos em busca, eu fui escolhido na época como representante da AVM, Associação da Vila Militar, que é uma das maiores associações do Paraná, é uma das associações mais ricas que tem. Tem um patrimônio invejável, tem uma arrecadação comparada ao município de Pato Branco, para você ter uma ideia. E um patrimônio enorme. E eu fui escolhido como representante dessa AVM. Foi quando nós... Do Sudoeste? Do Sudoeste. Quando eu era como representante dos praças, os praças que nós falamos dentro da hierarquia militar, é do soldado ao subtenente, é os praças. E aí existem os oficiais, né? O quadro de oficiais e o quadro dos praças. Então eu fui escolhido como representante dos praças e tinha um tenente na época que representava os oficiais. E eu acabei começando a movimentar essa associação, criamos esta MESP e fomos em busca para que a AVM fizesse aqui para a nossa região algo que pudesse atrair mais o associado e segurar o associado, porque a AVM oferece uma série de serviços ao associado, mas mais benefício para quem mora no litoral e na capital do estado. O associado dentro da polícia, né? Dentro da polícia. E do interior, nós aqui do Sudoeste, nós dizemos... Não tinha nada. Nós tínhamos pouca coisa. Você tem direito ao auxílio funeral, você tem direito a empréstimo, a auxílio judiciário, algumas coisas assim, né? Mas alguma coisa no lazer que precisava nós não tínhamos. Foi então que nós fomos em busca para que eles construíssem um centro de lazer. E aí foi feito aqui em Pato Branco, a gente batalhou, conseguiu o terreno da prefeitura e é o que nós temos lá em hoje. Cima, lá no bairro lá. No bairro Vila Militar? O nome chama-se Vila Militar. Lá também vocês conseguiram casas? Isso, como é que lá. Foi essa história? Isso, daí para frente, agora alguns anos, em 2005 eu comecei com surgiu um programa através da Coapar do Governo do Estado, que se chamava Casa da Família Policial, que era destinado à Polícia Militar e Polícia Civil, bombeiros e policiais rodoviários e tal. E eu fui em busca, então, na condição de presidente da associação, fui em busca desse projeto. Me lembro até hoje que, dentro da Coapar, eu pedi como que funcionava, e aí ele falou, olha, isso aí existe no papel, mas não consegue funciona. Acontecer, porque nenhum prefeito vai dar um terreno específico para uma categoria profissional para fazer um conjunto. Ele vai dar um terreno para fazer para a demanda que existe na cidade, mas para uma categoria não vai dar. E eu lembro até hoje que eu falei, olha, se eu conseguir o terreno, ele falou, olha, se você conseguiu, você pode soltar uma caixa de foguete. E eu falei, vou conseguir. E graças a Deus, e a gente agradece até hoje, o ex-prefeito Roberto Viganó, que entendeu nós tínhamos uma demanda de mais de 80 que precisava. Sim. E o Viganó adquiriu esta área, e a gente pediu para que fosse do lado da associação, inclusive para você valorizar, usufruir também, né? Aquele patrimônio que foi investido R$500 mil para fazer, na época. É um clube. É um clube. É um clube. E aí o Viganó acabou comprando esta área e nós então conseguimos lá, tivemos um problema com uma nascente de água, então foi condenado 11 lotes, né? Mas a gente acabou fazendo 46 unidades. 46? É o primeiro do estado do Paraná. Aqui em Pato Branco. Pato Branco. Uma bandeira sua, hein? Uma bandeira nossa, graças a Deus. A gente lutou muito por isso. Muita gente criticava, não acreditava que funcionasse.
O próprio governador do estado na época, Roberto Requião, né, era contra que se fizesse um conjunto específico só para os policiais militares, porque na visão dele, até um certo ponto, com razão, porque ele achava que o policial tem que estar morando infiltrado em vários bairros, mas nós temos em Pato Branco. Nós temos vários que moram. São 47, mas 47. Quantos? Mas nós temos mais de 100, né, então, que moram em outros locais. Então a gente acabou atendendo essa demanda, fez o conjunto, foi inaugurado em 2011, graças a Deus, tudo certinho, perfeitamente. Foi perfeito, as pessoas estão lá morando, né, conseguiram realizar o sonho que é a casa própria, assim como tem muitas famílias que têm esse desejo, né, e a gente conseguiu realizar isso para essa categoria profissional. Que bonito essa história sua, Tasca. Mas efetivamente você entrou na política que ano, Tasca? Bem, aí eu comecei, voltando à questão do bairro Planalto, eu acabei morando lá e me envolvendo na diretoria do bairro, na condição de secretário de uma certa diretoria, que na época deu um problema com um presidente que tinha lá, e aí acabou-se por retirar-se aquela chapa, aquele pessoal que comandava o bairro, e nós acabamos entrando na condição de secretário. Foi montada uma chapa eleita por aclamação com os moradores. Logo que nós havíamos ingressado nas casas, morar nas casas. Bem, aí veio essa situação dessa nova chapa, eu acabei sendo secretário. Passado alguns meses, o presidente renunciou, porque veio morar no centro, e o vice-presidente não quis assumir. Não quis também. E eu acabei assumindo. E dali começou a criar essa liderança política. Aí eu acabei ficando 3 vezes presidente do bairro, e a gente fez uma história dentro do bairro Planalto. Que o bairro Planalto sofreu inúmeras transformações. Inúmeras transformações. E a gente acabou sempre estando na liderança batalhando. E precisava dessa liderança. Precisava. Né? E graças a Deus acendeu o bairro, foi uma coisa bonita. Então nós temos uma história de trabalho lá dentro. E aí que se criou a liderança. Aí em final de 96, que houve a eleição municipal, eu fui candidato a vereador pela primeira vez. E eu fiquei na época em segundo suplente, acabei não me elegendo, fiz 472 votos. Até pelo pouco conhecimento, pela inexperiência e tal, claro. Mas aí eu continuei o meu trabalho, fui reeleito presidente do bairro, continuei. Aí veio a eleição de 2000 e tínhamos na época 114 candidatos a vereador em Pato Branco e eu fui o mais votado. Que número? Mais votado em 2000? Isso, mais votado, com 1.246 votos. Foi a eleição do Alceni, né? Não, foi a eleição que o Paduan se reelegeu. O Paduan. Para segundo mandato. Isso, findou o mandato do Alceni e entrou o Clóvis Paduan. Isso, então foi a de 2000, aqui eu fui mais votado, me elegi e depois fui reeleito em 2004, 2008 e 2012. Você começou em que partido, Tasca? Comecei no antigo PFL. E continua até hoje. Só mudou a sigla, mas continua até hoje. Sempre no mesmo partido. Acho assim, fundamental a pessoa ter uma postura. Você, na vida política, assim, as pessoas que entendem de política, elas observam muito isso. A tua firmeza. Ou não só o meu partido, como não se salva um partido hoje no Brasil que não tenha problemas. Sim. Né? Todos os partidos têm as suas figuras lá dentro, têm os seus figurões, as pessoas que têm problemas. Então não dá para se dizer hoje que se tira um partido que é um partido ético, que é um partido isso, aquilo. Não, é mentira. Em qualquer partido vai ter pessoas com problemas. Agora, é importante ter essa postura de você estar no partido nos bons e nos maus momentos. Então nós já tivemos situações assim do nosso DEM, quando houve aqueles escândalos com o governador Arruda em Brasília, com o Magalhães, enfim, várias situações que houve com o partido. Mas a gente se manteve firme. Defendendo a bandeira do partido, você tem que defender a bandeira e os interesses e o estatuto do partido, né? Agora, pessoas que vão com problema, você não sabe, quando ela entra, ela tem uma índole, depois você acaba mudando. São seres humanos e passíveis de erros. Passíveis de erros, então acaba acontecendo, como eu disse, com todos os partidos, e a gente manteve essa linha, e até hoje, graças a Deus, estamos no Democratas e seguimos nessa linha. E segue nessa linha. Nós vamos para o intervalinho, já voltamos falando mais com o vereador Tasca hoje aqui no Biografias Nossa Gente. Um instantinho só, a gente já volta. A Cavani Mobile oferece a você o que tem de melhor para a sua casa, como salas de jantar, roupeiros, estofados, tapetes, móveis infantis, colchões e ainda móveis modulados para um melhor aproveitamento de seu espaço. Solicite um orçamento ou visite a nossa loja, que dispõe de um amplo showroom e tem em sua casa o que há de melhor. Cavani Mobile, uma questão de qualidade e estilo, na Avenida Tupi, 1915.
Liberato Dias Lixamentos e Móveis Rústicos, agora atendendo em sua nova loja. Renove seu assoalho ou parquet com o Liberato. Maquinário moderno aspira até 99% do pó. Também lixamento de pisos frios, mármores, granitos e porcelanatos. Conheça as novidades da loja Liberato Dias. Móveis rústicos com madeiras nobres, peroba, embuia, canela e outras. E móveis em madeiras de demolição. Trabalhamos também com projetos arquitetônicos em madeira, com pergolados, decks e fachadas. Trabalhar com madeira é nossa especialidade há quase 40 anos. Liberato Dias, novo endereço, Rua Tamandaré, esquina com Xingu, em frente ao Residencial Teomar. Fones 3225-5099 e 3225-1535. A Eslavel convida. Venha conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novo Hyundai HB20. Diferente de tudo que você já viu. Um carro que vai revolucionar o segmento compacto no Brasil. Motorização 1.0 e 1.6. O HB20 traz de série airbag duplo, ar-condicionado e direção hidráulica. Mantendo o DNA Hyundai de design futurista com linhas fluidas. O HB20 é sem igual. Com 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Novo HB20, esperando por você na Eslavel. Sua concessionária Hyundai para Pato Branco e região. Facilidade na negociação, mais melhores marcas, mais agilidade na entrega, mais atendimento exclusivo. Junte tudo e tenha Sinuelo Distribuidora de Autopeças. Mais do que uma distribuidora de autopeças, somos o lugar certo para encontrar o que seu automóvel, picape e van precisam. Peças novas para veículos nacionais e importados. Precisou de peças? Lembrou da Sinuelo. Consulte seu mecânico de confiança. Faça revisões regularmente em seu veículo. Sinuelo Distribuidora de Autopeças. Você vai mais longe. Estamos voltando com você, Biografias Nossa Gente, aqui no Canal 10, e esse arquivo você pode conferir também no nossa página na internet, no www.atualtv.com.br, YouTube e também no Facebook. Tasca, a gente estava falando aqui, então que você é sempre filiado ao DEM, começou ali no PFL, claro, antigamente. Por influência de quem você entrou nesse partido, Tasca? Eu, na época, a gente era muito ligado a uma pessoa que não reside mais em Pato Branco hoje, que mora em Cascavel, que foi o radialista Valdomiro Cantini, que foi uma pessoa que tinha uma certa ligação com os presidentes de bairros e tal, fazia um trabalho junto à União de Bairros. E a gente acabou conhecendo e acabou ingressando, mas mais influenciado também pelo ex-prefeito, ex-ministro Alcini Guerra. E o Cantini tinha ele fez realmente uma transformação no rádio em Pato Branco, porque ele conseguia chegar lá nos bairros, né? Conseguia, tinha uma facilidade. Através da sua programação, de fazer aquele trabalho social, né? Envolver as pessoas, dar oportunidade aos presidentes, né? Para que pudessem também trazer as reivindicações aos órgãos públicos e lutar pelas conquistas dos bairros. Então ele teve essa facilidade, a gente acabou criando uma amizade na época e acabou então ingressando junto com ele, junto com o ex-ministro Alcini, que foi prefeito, foi deputado, e a gente entrou nesse grupo e permaneceu, né, por muitos anos e até hoje. Né? De 2000 você se elegeu, era oposição do prefeito Paduan? Oposição, nós fomos, na época era 15 vereadores de Pato Branco. PL, né? Na época o Paduan era PP. PP. Isso, então nós éramos oposição. Nós apoiamos naquela época o Roberto Viganò, que acabou perdendo. Perdendo para o Clóvis Paduan a primeira eleição. E aí depois nós acompanhamos, porque o Viganò naquela época era do PFL. A primeira candidatura dele foi o nosso partido que o colocou na política. Que o lançou. Isso, e aí o Viganò acabou mudando para o PDT e em 2004 nós o apoiamos. Apoiamos ele para que ele fosse o candidato a prefeito, na época com o Astério de vice. E o nosso partido apoiou. E acabamos, aliás, na eleição de 2000, o vice do Roberto Viganò foi o doutor... Sim, tô me lembrando. Eu estou tentando me lembrar o nome do nosso doutor aqui, da Antônio Motizuki. Doutor Antônio, pediatra, médico profissional, grande pessoa, coração enorme, o doutor Antônio Motizuki. Foi então colocado como vice, o doutor Motizuki, inclusive também do PFL. Foi o vice, então foi quando o Viganò perdeu. Aí em 2004 foi que o Viganò foi com o Astério de vice, aí nós o apoiamos e aí ganhou a primeira eleição.
Aí a história política ela vai dando as suas voltas, as suas reviravoltas e tal. Aí em 2008 nós acabamos por questões partidárias, tínhamos um pequeno acordo para que o vice do Roberto à reeleição fosse na época o Peterson Cantu, que era do nosso partido, e acabou na última hora não acontecendo, e o Viganò acabou optando pelo Daniel Catani, e aí houve uma certa revolta por parte de alguns do partido, e foi lançado então o Peterson como candidato, e o Frederico Araújo foi de vice, né? E que o Roberto foi reeleito, e nós acabamos perdendo, mas eu, graças a Deus, consegui a reeleição novamente. E agora, por fim, todo esse acontecimento que deu aí, com o apoio do governo do Estado, enfim, a gente apoiando então a candidatura do Zucchi, que acabou vencendo. Acabou vencendo. Como é que foi a sua primeira, em 2000 você se elegeu, era mais difícil estar debutando ali na Câmara de Vereadores? Claro, você chega com aquela sede, com aquela vontade de mudar o mundo, mas na coisa pública não é assim. É bem diferente, você precisa estar lá para você ver que tem as barreiras que te impedem. Não é que nem na tua vida particular, que você pode, se você tem a condição, você faz. No serviço público é diferente, você tem os limites, tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, você tem até os limites. Então você não pode extrapolar além daquilo que a lei lhe permite. Então essa vontade que a gente tinha de fazer um monte de coisa e achando que também como vereador você teria um enorme poder. E não é isso. Agora só um detalhe aqui, você não acha que esses limites transtornam assim, por exemplo, você está aqui fora, você entrou lá com a vontade de mudar o mundo, isso que as pessoas pensam que deve fazer um vereador, e quando se chega lá, você tem esses limites burocráticos que lhes são impostos, e a população espera de você algo diferente, não fica uma situação meio delicada? Fica até uma situação constrangedora, porque a pessoa vê, né, o teu eleitor vê em você a esperança de que haja. Vai chegar lá e vai mudar. E essa aquela mudança, vai mudar isso e tal. Mas como você mesmo falou, a burocracia o impede de fazer. Então, a pessoa que é o ocupante do cargo eletivo, ela se sente tanto quanto constrangida por esse tipo de situação. De você não conseguir realizar isso para aquela pessoa que está pedindo, né? E tem os limites, tem as barreiras, então você tem que, infelizmente, tem que respeitar, e é assim. E tem que ser assim, daí tem que ser assim. Tentar se explicar, né? É verdade. Por isso que quanto mais a pessoa conhecer a política, melhor fica, né? Com certeza, muito melhor. Fica melhor, né? É verdade. Nesse tempo seu de vereador, Tasca, 3 mandatos, 4, né? Agora para o quarto. Para o quarto. Fala de algum projeto assim relevante que você lembra que... Bom, eu tive assim Além da Vila Militar, porque... Claro, importantíssimo. Eu tive assim projetos de minha autoria durante esses 12 anos que já se passaram. Eu tive projetos ligados na área do esporte, até baseado na história que eu contei das dificuldades que eu passei e eu quis fazer. Sim. Como, por exemplo, eu criei a lei de incentivo ao transporte, de auxílio ao transporte para atletas que representam Pato Branco em modalidades oficiais. Entendeu? É uma lei de minha autoria que existe hoje e que várias vezes foi utilizada pelos atletas. Com cópia da lei, eles foram lá e exigiram que o prefeito ajudasse, e o prefeito ajudou para auxiliá-los através dessa nossa lei. Nós fizemos uma lei importantíssima na época, junto com o Enio Ruaro, que hoje é vereador. Está de volta, né? Está de volta, junto com o Nelson Bertani, que acabou de deixar aí depois de 20 anos de vereador. Na época também, junto com o Carrapicho, que era vereador, nós fizemos uma lei que dentro do município, através da Secretaria de Saúde, ela institui um número X de ações no sentido de você fazer tantos procedimentos no mês para fazer vasectomia para os homens e laqueadura para as mulheres. Para quem isso? Para aquelas famílias carentes que já têm uma certa idade, que já têm mais que 2 filhos e que não tem esse controle social, que acaba colocando um monte de filhos no mundo e aí gera um problema social enorme. Sim. Eles não têm condições de criá-los, então a gente colocou isso à disposição. É uma lei municipal? É uma lei municipal, onde a secretaria, ela vai chamar o casal. Sim, que tem interesse, a pessoa vai lá se inscrever, vai ter todo um treinamento antes, uma preparação para ver se a pessoa... Tem que haver a concordância da pessoa, não é obrigado. Sim. Tem que haver a concordância da pessoa. E ela vai fazer todo esse treinamento antes, esse preparo antes, para que ela possa realizar, um dos dois do casal, realizar esse procedimento, para que ela dê essa estabilizada e tenha esse controle social. A lei existe? A lei existe. Ela não fere a Constituição? Não fere a Constituição.
É uma lei muito bem clara, baseada em pareceres jurídicos muito bem feitos. Então não há problema nenhum, porque depende da pessoa, ela inclusive assina um termo concordando. E você, Tasca, como legislador, você não acha que muitas leis são criadas, são boas e não é de conhecimento de uma totalidade? Várias leis, além de não ser de conhecimento, leis que ficam na gaveta, que não são executadas, não são colocadas em prática. Infelizmente, tem muitas, né? Então, assim, Quem deveria cobrar isso? Olha, a gente na condição de vereador, você cobra, mas só que, infelizmente, 99% depende do Poder Executivo para fazer acontecer. Olha um exemplo, assim, eu fiz em 2004 uma lei chamada Institui a Semana da Paz, em Pato Branco. Semana da Paz. Baseado em legislações federais e estaduais. Esta lei, ela diz que na última semana do mês de setembro, o município, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, efetuará várias atividades nos âmbitos escolares, enfim, e você engloba uma série de pessoas. Então a gente fazia na época uma espécie de um pacto com a população. Olha, vamos fazer o seguinte, nessa semana a Polícia Militar vai reduzir, se ela fazia 100 prisões na semana, vai cair para 10. Vamos tentar fazer as brigas em família, vamos levar profissionais nas escolas para dar palestra, falar de paz, vamos fazer um abraço ao redor da igreja matriz com crianças vestidas em branco, vamos fazer movimentos, palestra nas escolas, a Semana da Paz. Pedir para que as famílias evitem de brigar nessa semana, uma série de atividades. O que aconteceu? Nos 2, 3 primeiros anos as atividades aconteceram. Eu mesmo fui em várias escolas como autor da lei, falar com crianças, dar palestra, falar, né? A semana daquele que tinha uma intriga, pedir perdão para o outro, enfim. Claro. Uma semana bonita, né? A exemplo de vários lugares que existe isso. Sim. Só que com o tempo, você vai acabando, você cobra, você como vereador, você faz o requerimento e pede, a secretaria que faça esse movimento nessa semana. E acaba não fazendo e vai caindo no esquecimento. Mas verdade, tem que ter esse gás para continuar. Esse gás para continuar fazendo. Até um envolvimento com imprensa. É uma coisa tradicional, é como se fosse o município de Pato Branco parar de organizar a Expopato. Entendeu? É uma coisa tradicional que a gente sabe que cada 2 anos tem. Então, essa é uma semana específica que se chama Semana da Paz, que você tem que fazer as atividades. Existe a lei, porém a competência e a obrigação de fazer é da Secretaria de Educação através do Executivo Municipal. Só que você tem que estar cobrando, exigindo que você faça, e muitas vezes não acontece. Até falando em incentivo, agora o prefeito Zucchi parece que vai reativar a Secretaria de Esportes, né? Na verdade, assim, nós teremos agora, para a próxima semana, inclusive, ele me falou na tarde de ontem, da convocação de extraordinárias, para a gente votar a criação da Secretaria ela vai se chamar Secretaria de Esporte, Cultura e da Juventude. E vai se criar também a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que vai sair de dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai ser uma secretaria à parte, onde ele já convidou o professor Aldoir Rizzi para assumir, que vai tratar da questão tecnológica. Porque o Zucchi está com esta visão, né, e não podia ser diferente, de usar essa tecnologia e esse incentivo que nós temos aqui. Com certeza, nós somos uma cidade polo, um parque tecnológico belíssimo, está andando, não está crescendo, mas é uma das cidades principais do Paraná. Aliás, nós devemos a arrecadação de Pato Branco hoje, graças a esse projeto que tem dado um retorno enorme para Pato Branco. As indústrias já instaladas têm feito com que a arrecadação de Pato Branco eleve bastante. Então, o caminho certo, é o rumo certo. Eu agradeço até hoje uma pessoa responsável por isso, que se chama Alcini Guerra. Em 2007, quando iniciou seu mandato de prefeito, em 97, teve essa visão, foi muito criticado na época, teve sérios problemas, a arrecadação do município era pequena, deixou o mandato devendo salário dos funcionários, dívidas na prefeitura e tal, mas fez um investimento na área certa. E hoje, o retorno que nós estamos tendo foi a essa visão que ele teve no passado. Estamos colhendo os frutos hoje, né? Estamos colhendo o fruto. É uma linha que tem que se seguir, é o futuro. É onde Pato Branco está explodindo e vai explodir. O doutor Alcinice sempre teve essa visão, ele era um visionário, né? Ele olhava lá na frente. Verdade.
e fez isso, estamos colhendo com certeza. Com certeza. Méritos a ele. É verdade. Agora, Tasca, você foi em 2007, se eu não me engano, presidente da Câmara de Vereadores. Isso, 2007 fui presidente. Agora você foi reeleito, aclamado presidente, aclamado não, votado isso. E ganhou novamente a eleição para presidente. Em 2007, na ocasião, eu estava cumprindo o meu segundo mandato, né? E acabei virando presidente. Uma das marcas que nós deixamos na ocasião foi a construção do prédio da Câmara, que aliás existia há mais de 10 anos o projeto, estava no papel, e cada presidente que vinha não tinha, digamos assim, a coragem de colocar em prática. Isso. Porque nós tínhamos muitas pessoas polêmicas que faziam parte, inclusive, da Câmara, e que não tem essa visão de crescer. Como que Pato Branco, uma cidade como a nossa, não merece ter uma casa de leis bonita, com espaço? Você lembra como era antes? Não tinha uma sala para você atender uma pessoa? Sim. Era difícil. Então, nós tivemos essa coragem em 2007. Eu lembro até hoje que, quando pediram para eu ser presidente, me fizeram essa condição de que eu construísse o prédio novo. Eu, de imediato, na época, peguei o telefone, liguei para o prefeito Viganó na época, e ele falou: eu mando o dinheiro, que é de direito do Poder Legislativo, e vamos fazer. E eu assumi esse compromisso, e tanto que no dia 2 eu assumi, de janeiro, dia 3 eu já mandei licitar. E a gente acabou construindo aquela bela casa que tem hoje, e que, aliás, veja o plenário que nós temos, você que está lá todos os dias, você sabe, é um belo plenário, e que está sendo servido para toda a sociedade, fazer palestras, para utilizar, é um espaço. Exatamente, é do povo. É um espaço sensacional, e inclusive, aqui, aproveitar o momento e falar, um dos poucos, acho, do estado, digamos assim, ou da região, com o sistema de som, de imagem, onde também a nossa Câmara tem aqui através do Canal 10, pode ser transmitido as sessões? Com certeza. Ao vivo para a televisão e isso tem, com a transmissão que vocês fazem, tem ajudado muito. As pessoas nos olham diferente hoje na rua. Eles nos encontram e falam: olha, estou assistindo lá, estou vendo, eu não sabia que era assim. Exato. Então, quer dizer, tem gente, por exemplo, tem pessoas, um percentual da sociedade que nunca foram na Câmara, e que eles acham que não pode ir lá assistir uma sessão. E é aberto. É aberto, ir lá e até usar o plenário, se precisar, com certeza, né? Com certeza. O espaço para falar. Para falar, tribuna livre, exatamente. A Câmara é a casa do povo. É a casa do povo. Em específico, você tem alguma ideia assim para este ano, como presidente? Bem, nós temos assim, falei inclusive no dia da posse, nós temos uma situação assim, hoje ainda faltam algumas pessoas, nós temos 2, 3 pessoas dentro da Câmara, que são funcionários antigos, que estão com um acúmulo muito grande de serviço. E outro fator importante que nós temos que ver é a questão dessa contratação de mais de 2 ou 3 pessoas para o administrativo, né? Em especial um técnico em informática. Nós temos tido muito problemas com nossos computadores, enfim. Nós temos que ter dentro do quadro um técnico que dê assistência, porque senão cada vez você depende de ficar chamando a empresa que dá assistência, demora muito e você fica atrasando. Seja imediato. Imediato. Então nós temos que ter dentro dos quadros. Então houve esse compromisso nosso no dia que nós assumimos, porque assim como o município fez o plano de cargos, carreira e salário dos funcionários do município, nós também já estamos com ele apresentado, foi apresentado no final do ano passado, não foi votado ainda, não houve tempo para que a gente votasse no final do ano passado, mas de rever isso, de fazer essa estrutura nova, organizacional da Câmara, e aprovar esse plano de carreira, cargos e salários. Isso é importante para o funcionário, porque dá um ânimo para você trabalhar. Quando você está dentro de uma empresa, qualquer empresa que você, ou instituição pública, que você não vê perspectiva, né, de melhoras no teu rendimento, no teu salário e tal, você não tem ânimo para trabalhar. E o funcionário público não é diferente. Ele precisa saber que ele está trabalhando hoje, que daqui 5 anos, se ele continuar na mesma função, pelo menos ele vai estar ganhando um pouco mais. Então ele precisa ter disso. E essa é a forma de que a gente possa corrigir. Está sendo implantado em todas as instituições públicas do nosso país, e nós não podemos ser diferentes. Temos que dar essa oportunidade aos nossos funcionários públicos da Câmara Municipal. Você está vendo aqui para frente um trabalho em harmonia com o Executivo e a Câmara? É o que nós precisamos. Também falei isso para o prefeito Zucchi no dia da posse, de que nós vamos tentar fazer com que haja essa harmonia cada vez maior entre os 2 poderes, legislativo e executivo. Até porque nós verificamos nos últimos anos, não há prefeito que consiga trabalhar se ele estiver com a Câmara contrária. Não há. Porque se a Câmara quiser parar o município, ela para.
ela tem toda essa autonomia, porque qualquer projeto que você chegue lá, você pode engavetar, você pode segurar, você pode solicitar informações e enrolar para não votar, se quiser fazer isso. E às vezes um projeto precisa urgência. Precisa urgência. Então, o prefeito sabe o quanto é importante ele ter a Câmara do seu lado. Claro, respeitadas as pessoas que lá estão, os vereadores que lá estão eleitos pela oposição, que vão fazer a sua oposição política, né? Que a gente espera que seja política. Oposição política. Política, não aquela para votar contra pessoal, por ser contra. Exatamente. Então, acho que os bons projetos, se tiver um projeto ruim, mesmo nós que se elegemos na situação, podemos votar contrário. É um direito que nós temos, né? Mas espero assim que haja essa linha de pensamento para todos os 11 que lá estamos. Onde o projeto for bom para a cidade, não tem por que você votar contrário. Então, essa harmonia entre os dois poderes é importantíssima, ela tem que existir para que possa andar bem, não só a Câmara, como principalmente o município. Precisa de uma Câmara ativa, que colabore, que ajude o prefeito, que se esforce, se o projeto for urgente, que analise rapidamente, que vote, para que as coisas aconteçam. E isso acontece diretamente. Muitas vezes chega um recurso aí no apagar das velas do final de ano, chega um recurso e você tem que acabar votando em sessão extraordinária, com urgência, para poder garantir o recurso para o município. Agora a nossa Câmara anda direitinho, né, Tasca? Você está tanto tempo ali dentro, todo ano sobra dinheiro? Sobra. É um direito constitucional dos 6% da receita corrente líquida da arrecadação do município que seja repassado ao Poder Legislativo. Então, o que acontece? Todo dia 20, o prefeito tem que mandar para a Câmara aquele percentual. O que acontece? Até 90 aliás, até 2005, por aí, a Câmara somente solicitava aquilo que ia utilizar. Fazia uma previsão, ao final do mês ia precisar de 80 mil para pagar salários, para as despesas da casa, e só solicitava aquilo que gastava. Mudou, de lá para cá houve uma recomendação pela parte do Tribunal de Contas que tem que exigir tudo o que tem direito. Fica acumulado na conta da Câmara e ao final o Tribunal de Contas orienta a devolução para o Executivo. E nós temos feito isso. Com exceção de 2007, que a gente, 2008, a gente construiu e imobiliou a Câmara, todos os anos foi devolvido. Agora, por último, quase que 2,5 milhões, 2.451.000 reais devolvidos aos cofres, em dinheiro, não é rúbrica, é dinheiro porque está lá na conta da Câmara e é devolvido para o Executivo. Muitas vezes você até faz algumas indicações para o prefeito, olha, nós estamos devolvendo aqui esse valor, queremos que você use tanto para a saúde, tanto para fazer isso, fazer aquilo. Mas quando cai no caixa da prefeitura é ele que administra, né? Aliás, nós nos últimos anos aí, temos inclusive, eu me lembro, em 2011 foi o que salvou o 13º dos funcionários da prefeitura. Então é uma reserva que tem lá, que fica lá, que sobe, que a Câmara não pode utilizar. A Câmara só pode usar para atividades legislativas. Então não tem como usar, você tem que devolver. Tem que devolver. Tem que devolver. É uma grande quantia e tem que devolver. Agora estamos quase na hora para finalizar, Tasca. Você se criou praticamente, vamos dizer assim, dentro do bairro Planalto, continua morando lá? Sim. Fiel ali às suas raízes. É verdade, nós construímos uma história lá, principalmente a história política, a história de vida, de família, desses anos que a gente veio aqui em Pato Branco. Então, como eu disse, eu vim de uma família pobre e que somos até hoje, né? E a gente, graças a Deus, da origem dos pais da gente, a educação que a gente teve, sempre uma vida com dificuldade, enfrentando e tal. Então, o que a gente tem hoje de patrimônio, uma casa no bairro Planalto, um carrinho financiado, é o que nós conseguimos até hoje, né? Uma família, graças a Deus, com saúde, e você vai lutando, vai levando. Então, lá nós fomos morar, nós conseguimos a nossa primeira casa e, graças a Deus, estamos até hoje. E não pretendemos sair, né? A gente gosta muito, acabou criando uma vizinhança, uma amizade. A gente se sente muito feliz, né? Então, ali a gente construiu essa história toda, então a gente tem as amizades lá dentro, e assim como tem em toda a cidade, por se tornar um homem público, você acaba sendo conhecido com muita gente. E muitas vezes as pessoas olham e falam, o Tasca é o vereador do Planalto. Não, nós somos vereador de Pato Branco, a gente reside lá. Você é vereador de Pato Branco, porém você tem uma residência, né? Onde você mora e tal, e as pessoas ligam muito isso. Mas o Planalto, acho que por ser tão grande, né, que é um bairro que tem cidades do Sudoeste, não é tão grande quanto o Planalto, né? É um dos maiores bairros do Sudoeste do Paraná. Ele é muito visado politicamente, né? Muito visado. É um reduto onde, além de sair vários candidatos às eleições lá dentro,
todo mundo vai morder os votinhos lá, né? Lá no Planalto. Mas é o direito, né? E assim como a gente também vai em busca de votos fora, porque se você depender também só do bairro, você não se elege. Não consegue, né? É verdade. Mas, Tasca, desejar para você saúde e bons empreendimentos neste ano que estamos começando, e você à frente do Poder Legislativo aqui de Pato Branco. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos lá na Casa de Leis à disposição. Eu tenho feito quase que expediente diário lá, agora na condição de presidente, mais dedicado ainda, né? Porque nós temos a responsabilidade da condução da casa, né? Então, a gente está lá à disposição da população de Pato Branco para que a gente possa fazer que ao final dos 4 anos as pessoas que confiaram o voto em nós estejam alegres. Olha, eu votei por uma pessoa que realmente trabalhou. Nós temos feito isso nesses 3 mandatos que já passaram e não vai ser diferente agora. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade por estar aqui contando um pouco da vida da gente, né? Essa oportunidade que você nos dá. E ficamos sempre à disposição da população de Pato Branco e de vocês. Tá certo. Obrigado, Tasca. Grande Nosso vereador corredor, não sabia que era esse atleta, ex-atleta agora, né? Mas correndo atrás das coisas aqui em Pato Branco, tenho certeza. Um vereador atuante que faz merecer esses títulos que o Tasca tem aí e agora é o nosso presidente do Legislativo. Um grande abraço, semana que vem voltaremos com mais um Biografias Nossa Gente aqui no Canal 10. Até lá!